Olá, aluno, aluna do terceiro ano. Nessa aula hoje, nós vamos analisar, vamos ler, vamos refletir sobre um poema. Antes disso, eu quero me apresentar. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar um poema. Estamos aqui com o intérprete Heron, que vai nos acompanhar nessa aventura. Olha, eu escolhi esse poema, gente, porque mês de março, né, nós temos uma data bem importante, uma data de luta, de resistência, que é o dia 8 de março, o Dia da Mulher. E eu trouxe um poema de uma grande escritora, que é a Conceição Evaristo, e nós vamos trabalhar esse poema. Então, primeiro, vamos para a leitura. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir na ressonância do eco da vida-liberdade. Vou voltar aqui na imagem, né, da nossa autora, né, a dona Conceição Evaristo, e vou falar um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica dela. Então vamos lá. Olha, a Conceição Evaristo, o nome completo dela é Maria da Conceição Evaristo de Brito, e olha, ela nasceu em Belo Horizonte em 1946. Uma origem humilde, como muitas, né, como muitos de nós. Ela mudou para o Rio de Janeiro na década de 70 para estudar. Lá no Rio de Janeiro, ela fez o curso de letras pela UFRJ, tá? Trabalhou como professora na rede pública, né, de ensino, né, no Rio de Janeiro. Hoje ela é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com dissertação em literatura negra. Tá? O tema da dissertação dela foi uma poética da nossa afro-brasilidade, tá? De 1996, e ela também é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, né? Com poemas malungos, e esses poemas, né, são de 2011. Então, conhecendo um pouquinho aí, né, sobre essa trajetória acadêmica da Conceição Evaristo. Vamos ao poema. Aluno, aluna do terceiro ano. Em alguns momentos eu vou ir e voltar, né, nos versos aqui do PowerPoint, porque nós vamos fazer isso mesmo. Nós vamos comentando aos poucos, analisando. Então é importante, né, que a gente mostre aquele aspecto do poema e depois a gente volte nesses versos para a gente concretizar essa situação, ok? Então, é isso mesmo, a gente vai ficar indo e voltando aqui nas apresentações. Eu espero que não fique muito cansativo para vocês. Vou tentar fazer de uma maneira bem leve, né? Mas vamos analisar esse poema belíssimo de Conceição Evaristo. Olha, como nós estamos trazendo, né, falando sobre o poema, eu julguei necessário que se fizesse, né, falasse um pouquinho sobre o conceito desse gênero textual.
Então, nós vamos ver que o poema, né, ele vai ser um gênero que ele, diferente da prosa, ele se apresenta em versos, né? O verso não é aquela linha completa, contínua, igual a da prosa, porque ele pode obedecer ou não à questão da métrica, um tanto certo de sílabas. Um poema pode ou não conter rimas, que é aquela questão da musicalidade, mas todo poema tem ritmo, tá? Ritmo mesmo, aquela batida, ok? Por isso, quando a gente lê um poema, recita um poema, é importante que a gente traga essa emoção, porque o poema tem a ver com isso, né? Essa expressividade, essa emoção. Então, nós temos que ler assim, com emoção, porque senão fica algo, assim, estranho. Então, como eu disse, né, o poema tem essa questão desses recursos musicais, esse ritmo e o sentido conotativo. Tá? É importante a gente falar sobre isso. Na língua portuguesa existem duas palavras parecidas e a gente precisa marcar a diferença. Conotativo é o sentido figurado. Nós falamos, escrevemos uma coisa, mas aquilo tem outras ressonâncias, tem outros significados. Como eu consigo esse sentido conotativo? Muitas vezes usando metáforas, metonímias. Então, vou dar um exemplo de uma metáfora. Quando eu falo assim, você é uma flor. Olha, eu estou conversando com alguém e falo, você é uma flor, ou você é um anjo. A pessoa não é nem flor nem anjo, mas eu estou usando uma metáfora. Eu estou ampliando aí, eu estou trazendo, né, características que a flor tem, como o perfume, a suavidade, a beleza. Estou trazendo, atribuindo aquilo ali à pessoa. Tá? Então, sentido conotativo. A outra palavrinha que às vezes os alunos, as alunas confundem um pouco é função conativa. A função conativa é outra coisa, tá, gente? A função conativa é quando um texto tem a função de convencer alguém. Um anúncio publicitário, por exemplo, ele tem a função conativa. Conativa ou apelativa. Ele quer vender um produto, vender uma ideia. Então, por isso, né, vai usar de estratégias de convencimento. Então, aqui nós vamos ver o aspecto conotativo do poema Vozes Mulheres. E aí vocês vão me perguntar assim, e a função? A função do poema é a função poética. Alguns poemas têm função poética e função expressiva. Por quê? A função poética é aquela preocupação com a organização do texto. Sim, um poeta, quando escreve, ele está preocupado, como nós vimos, com a musicalidade, com a escolha de palavras, com o tamanho dos versos, tá? Então, nós temos aí essa preocupação com a construção. E também a função emotiva ou expressiva. Por quê? Porque emoção, todo poema, ele tem essa questão dessa expressividade, dessa emoção. Então, por isso, pode aparecer as duas funções. Então, vamos ao poema. Eu quero começar com o título. Sim, Vozes Mulheres. A primeira coisa que nós observamos é que esse título está no plural, indicando aí que é o coletivo. Então, nós temos isso, a questão dessas vozes representar essa coletividade. O poema, nós vamos voltar aqui, o poema percorre essas trilhas da memória. Então, vai falar da bisavó, da avó, a mãe fala, e a mãe fala da filha. Então, nós temos aí essas trilhas, né, da memória. O nosso eu lírico, que é a voz que está no poema, não está sozinho, não está solitário.
Por isso plural. Viram como é importante a questão do título? Vozes, mulheres. Segunda palavra, mulheres. Aqui eu tenho uma questão interessante, que é o fato de se qualificar essa voz, tá? Vozes de mulheres. E nós sabemos que, infelizmente, na nossa sociedade, muitas vezes as vozes das mulheres são silenciadas, né? Então, por isso é importante essa questão dessa qualificação, essa voz que ecoa, daqui a pouco nós vamos ver com mais calma, essa voz que é ouvida, essa voz que se expressa. Então, como eu disse, vozes mulheres nesse sentido mesmo dessa articulação do discurso, de se narrar essa história, de se trazer essa visibilidade. Ok? Bonito isso, né? Como eu havia mencionado, uma coisa importante que a gente percebe nesses versos, né, de Conceição Evaristo é que são versos curtos, precisos. Nós temos, né, essa síntese, esse resumo daquilo que foi vivido. E nós temos esse passado de sofrimento que não pode ser esquecido. Por isso que eu falei nessa questão dessa resistência. Nós vamos ver que o poema traz essa questão, talvez uma palavrinha nova para alguns de vocês. Essa questão da diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é aquela questão, né, que muitas pessoas, muitos negros e negras saíram, né, da África, né, naquele momento lá, né, das escravaturas, e vieram para outros países, como aqui no Brasil. Então, eles foram arrancados da terra natal e vieram construir vida em um outro lugar. Diáspora porque não se tinha a esperança de se voltar à terra natal. Era preciso se começar uma vida nova onde estivesse. E aí, no poema também vai falar dessa situação, né? E eu estou falando aí da questão mesmo, né? Do tráfico, né, de pessoas, e aqui o poema também traz essa questão da situação desumana que acontecia nos navios, né, do tráfico. Um verbo que vai chamar a nossa atenção é o verbo ecoou. Então nós vimos que no poema, em vários versos, esse verbo aparece no passado. O verbo aparece aí, ecoou, né, pretérito perfeito, aparece aí no passado, mas nós vamos observar que ao se repetir ao longo desses versos, esse verbo traz algo de presente, algo que ainda acontece. Por isso é importante a gente falar do verbo ecoar, que está no pretérito. Então, ele vai marcar esse tempo passado, mas ele vai se alongando, ele vai trazendo essa memória aí. E aí, esse passado se torna presente e percebemos que muitas vezes aquela condição, né, de sofrimento de negros e negras ainda persiste, tá? E aqui é uma outra situação importante da gente observar no poema, é que o poema, né, esses versos vão lembrar a questão, né, dos recém-libertos, porque aqui no Brasil a situação foi muito complicada, porque mesmo tendo a questão, né, da liberdade, né, a condição, a sociedade não recebeu, né, esses negros e negras. É uma situação assim que muitos ficaram em uma situação complicada de dignidade mesmo, porque a cidade, em nome aí dessa modernização, não aceitava essa mão de obra, né,
dos negros e negras. Nós vamos observar a questão, aquilo que eu falei da metáfora, do conotativo. Então, nós temos um verso que é bem forte, que vai falar assim: a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. É aquilo que eu falei, né, da situação, né, que esses negros e negras recém-libertos, às vezes não tinham ali na cidade a condição de ter um trabalho digno, de manter as suas famílias. Então, muitos tiveram essa questão mesmo, né, de passar fome. Ainda hoje nós sabemos de situações, né, de famílias que ainda enfrentam esses problemas, né? E essa questão, né, da indignação do eu lírico. Aqui eu tenho uma questão interessante que nós vamos citar, que é a questão da metalinguagem. Eu uso o poema para falar da própria arte de escrever o poema. Então, quando o eu lírico fala, o meu verso ecoa, né? A minha voz ecoa versos perplexos, né? Deu uma agarradinha aqui. Nós temos essa questão dessa indignação. Eu estou indignada, né, com essa situação. Como isso acontece ainda hoje, né? Como as pessoas ainda, né, morrem de fome. Então, nós temos essa situação aí. Então, é dessa indignação. E aí, nós temos aquilo que eu já comentei com vocês. Essa voz que tem, né, essa origem lá na voz da avó, nos navios negreiros. Depois a avó, indignada ali, trabalhando de maneira, né, subhumana. E vamos ver a voz, né, da filha. Bem, então é aquilo que eu estava comentando. Então, nesse verso, né, a voz da filha, ela aparece aí como falando desse futuro, né? O interessante é que a voz da filha recolhe, né? A filha é o futuro, a filha é o porvir. Então, a filha recolhe a voz da bisavó, da avó, da mãe. E aí nós temos, né, não mais aquilo que ecoa, que, né, grita, que vai. Eu tenho aquilo que abriga. Olha que lindo isso. Bem, e aí eu tenho até essa questão da forma verbal, se fará ouvir, porque muitas vezes nós vimos aquela situação, né, que eu falei no começo, das vozes silenciadas. Então, a voz da filha se fará ouvir, não vai mais ser silenciada. E aí nós temos essa questão mesmo, né, que né, e eu vou ler na íntegra. Se ter de fato liberdade é preciso agregar as vozes do passado, lembrar os seus antepassados, os nossos antepassados, para viver plenamente como cidadão, como cidadã, senhor, senhora da nossa história, né? A escrita não pelos que marcaram com sangue, como nós vimos no poema, mas dos que construíram com dignidade e força e esperança. Bem, para preparar essa aula, eu recorri, tá, ao texto da Ana Cláudia Mendes, que chama Eco e Memória, Vozes Mulheres. É um estudo do poema da Conceição Evaristo. Está disponível no site lá, né, da Faculdade de Letras da UFMG. Vocês podem acessar o site e ler essa análise na íntegra. É muito interessante. E para as questões conceituais, eu consultei o livro Português e Linguagens, do Ilha Cereja e da Tereza Magalhães. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Que todos tenham uma boa semana.